Olá, pessoal. Bem-vindo ao segundo programa Filosofando com Samir Abdo. Eu sou o professor Samir Abdo e lhes trago informações da área da filosofia que vão dar um sustentáculo em termos de pensamento, abrir a sua mente de uma forma bem categórica a partir de fundamentos que considero importante, tão importante que eu não estou pondo no plural, mas importante porque é da filosofia. E a filosofia, sim, aí ela se divide em diferentes importâncias. A filosofia, ela foi baseada quando se chegou ao questionamento das coisas. Por que uma pirâmide, como nós falamos, né, ela foi formada com diferentes tamanhos de pedras e quando foi feito isso? Por quem foi feito isso? Bom, eu tenho uma formação de egiptologia em Harvard e, por acaso alguém não saiba, toda a parte de estudo ao redor da região de Quéops, Quefrim e Miquerinos pertence à área de estudo de egiptologia de Harvard. Então, a Harvard é que detém aquela área toda para estudos e existe um contrato de 300 ou 500 anos. Então, eu tive a oportunidade de fazer um estudo completo sobre isso. Por que eu digo isso? Porque as pirâmides foram construídas de dentro para fora, mas qual foi a técnica utilizada e por que as pirâmides não podem ser reproduzidas até hoje? Isso muito se perguntou há centenas, milhares de anos atrás, tá? E posso dizer categoricamente para vocês, dizem que as pirâmides são tumbas ou serviram de algum tipo de tumba ou menestrel, vamos chamar assim, para enterro e colocação dos faraós mais famosos. Isso não é verdade. Nenhuma múmia, nenhum corpo, nenhum ser, até os dias de hoje, foi achado dentro de nenhuma das 3 grandes pirâmides do Egito. Todos foram encontrados ao lado, aonde existem os sarcófagos, aonde foram enterrados, onde foram escondidos, onde existem os tesouros, onde foram saqueados, mas querendo chegar, por que as pirâmides é onde eu quero chegar? Porque as pirâmides foram construídas a partir do sistema filosófico. Como assim, sistema filosófico? Pois observem esse símbolo aqui ao meu lado. Esse símbolo aqui é o símbolo da filosofia. Alguns podem dizer, eu já vi ele em minúsculo, somente um círculo com um risco. Ambos significam a mesma coisa em grego. Esse aqui é a grande filosofia e o outro a filosofia em minúsculo. Mas ambos significam um é calor, ou excesso de força, e outro uma força menor. Pois muito bem. Esse símbolo chama-se Phi. Em inglês, eles chamam de Phi. Esse símbolo foi descoberto, ou foi, vamos dizer assim, desvendado por Fídias. Fídias fez o quê? Estudou a paridade entre os objetos de beleza do mundo. Por que algumas coisas estavam de forma proporcionalmente corretas e outras não? Como é que eu posso explicar o proporcionalmente correto?
Fídias descobriu um número. Esse número, pegando uma pequena anotação, é 1,618, que é chamada proporção áurea. O que é a proporção áurea? A proporção áurea é o Golden Ratio. É a proporção de 1,618, 3 pontinhos, porque é um número infinito, e ele chama-se um número irregular. Eles chamam esse número e essa simbologia do símbolo de Deus. Onde ele pode ser encontrado? Em tudo que é perfeito na natureza. A natureza é perfeita. Nós vamos partir de uma proporção de 0, 1, mais 1, 2, mais 1, igual a 3. E essa divisão sempre de dois paralelos, vejam bem, um paralelo maior com um paralelo menor, a divisão entre um sobre o outro é 1,618. Então, sobre o paralelo menor, o paralelo maior, ele é 1,618 maior. Essa é a proporção áurea. A proporção áurea está, como foi feito um estudo por Da Vinci, que utilizou muito bem, assim como Michelangelo, foram os que melhor utilizaram, né? Mas não vamos esquecer de Fídias. Só vou dar um exemplo. O corpo humano, segundo Da Vinci, é perfeito. A medida do umbigo do ser humano até a ponta dos pés, em linha reta, se dividido pelo corpo inteiro dá 1,618. Se nós formos pegar nosso antebraço até o cotovelo e nós formos medir pela diferença, a dividir sobre o braço inteiro até a ponta dos dedos, 1,618. E não escapa disso. Não confundam a proporção áurea com o trabalho de Fibonacci. Fibonacci é simplesmente a soma dos números e ele começa de 0 a 2, vamos supor, então 0 mais 1, 1 mais 2, 3, divide o menor pelo maior, dá 50%. Veja que não tem nada a ver com 1,61. Somente quando chega no número 89, a partir do número 89 em diante, a divisão do maior pelo menor é exatamente 1,618. Então, Fibonacci, quando criou este paralelo, ele estava falando em matemática financeira. E aí nós estamos falando de, no mínimo, ou aproximadamente 1000 anos atrás. Para ter uma ideia, Fibonacci, quando criou, ele não conseguiu desvendar qual seria a fórmula. Então, a fórmula criada por Fídias foi justamente de que o φ é igual a 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, dividido por 2, que é igual a 1,618 e consecutivamente. Então, nós temos a formação das flores, principalmente as flores que têm sementes, e elas formam aquele pulsar, ou seja, aquele caminho, pode chamar de redemoinho, roda-moinho, a palavra é a mesma, né? Em que ele é perfeito, ele vai crescendo. O caracol, o Nautilus, o famoso Nautilus que foi esquecido por Darwin, foi chamado a atenção de Darwin. Darwin disse, isso aqui é uma prova da evolução, só que ele esqueceu de medir
a proporção áurea do Nautilus, o caramujo, porque ele desconhecia. Não esqueçam que Darwin entrou dentro de um navio como um auxiliar de lixívia. Ele entrou para ajudar a limpar o casco, a servir comida, e ele foi anotando, e aí ele fez os trabalhos de evolução do ser humano, onde ele caracteriza o critério de evolução, não somente do ser humano, mas ele pegou o Nautilus, o caramujinho. Aquele caramujinho também é o símbolo da própria natureza, seguindo a proporção áurea. Essa proporção áurea é a proporção de ouro, ou seja, o símbolo da filosofia, que é este aqui, é exatamente o símbolo do conhecimento. Aí nós vamos dizer, onde mais encontramos? Tornados. Olhem a formação do tornado. Os twisters nos Estados Unidos, né? os vendavais, os furacões. Aí nós vamos pegar coisas mais intrínsecas, que nem o universo. Olhem a formação de caracol, olhem a formação do redemoinho que ele monta. Nada disso é por acaso. Então, nós temos a Terra girando. Pergunta: a Terra gira da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Ou seja, ela roda sistema horário ou roda na elipse de anti-horário? Resposta: anti-horário. A Terra gira num sistema anti-horário. Vejo que é como se nós tivéssemos um relógio e as horas fossem marcadas ao contrário. Ao invés delas estarem contando no sistema dextrogiro, ou seja, elas estivessem sendo contadas de hora em hora, 1, 2, 3, tal, até o 12, ela começaria do 12, indo para o 11, do 11 para o 10, do 10 para o 9, e assim por diante. E nós teríamos o quê? Mesmo sistema horário. O mesmo sistema horário. Nada muda. Por exemplo, eu falei tantas vezes nas pirâmides, a largura das pirâmides, de um lado das pirâmides, dividido pela altura da pirâmide de Quéops, por exemplo, é exatamente 1,6118. 618. Isso quer dizer o quê? Que existia uma proporcionalidade já na altura. E aí se descobriu, isso a partir de Pitágoras, né, que foi um grande matemático, que a pedra inferior da pirâmide era sempre 1,618 inferior à pedra que estava sobre ela. Ou seja, a de baixo sempre maior, a de cima sempre menor, na mesma proporção. 1,618 menos, 1,61 menos, até chegar ao topo da pirâmide. Este é o segredo da construção da pirâmide, porque os blocos não são iguais. Quem já teve a oportunidade de ver, quem já teve a oportunidade de visitar, vai perceber as gigantescas obras que foram feitas com aquelas magníficas pedras imensas. E logo acima delas, as pedras menores. E logo acima das menores, menores ainda, e assim elas foram. E a partir daí, como eu disse, as pirâmides foram construídas com a proporção áurea. A proporção áurea foi o que Da Vinci utilizou para fazer a famosa obra da Mona Lisa, né? Que ele seguiu padrões, vamos chamar de metafísicos, mas filosóficos. Por que filosóficos? Porque ele seguiu o padrão perfeito. Michelangelo fez o melhor de todos os trabalhos. Mas, como eu falei antes, Fídias, que deu
o nome a esse símbolo, foi quem construiu o Partenon. O que ele fez no Partenon? Para nós podermos entender o Partenon, que era a tesouraria de Atenas, também chamado de Acrópole, ela guardava todos os tesouros e todas as riquezas de Atenas. Eles pediram que Fídias fizesse o melhor de todos os prédios que existiam em Atenas. O que Fídias fez? Foi lá e mediu o que existia na natureza. A partir dessa concentração, ele fez o Partenon. Então, como eu disse, a parte maior, ou seja, são dois paralelos. A parte menor dividida pela parte menor tem que dar 1,618. 1,618. E se nós fôssemos simplificar hoje, esse 1,618 seria mais ou menos o seguinte, um 3x4, que é o que nós temos em algumas TVs, onde diz o ratio, né? A proporcionalidade de 4, né? 4 por baixo, 3 de altura. E essa é uma proporção áurea, é o mais próximo que nós temos na utilização. E por incrível que pareça, todas as câmeras, todas as máquinas fotográficas no mundo de hoje seguem o padrão de 3x4. Então, esse 3x4, 4x3 é o padrão de largura versus altura. Aqui, neste caso, foi profundidade e a frente do Partenon. Seguindo, então, um pouco adiante, nós lembramos que, então, a partir do número 89, Fibonacci criou o sistema dele de economia. Porque aquilo que não atingisse aquele percentual de 1,618 não estaria de acordo com as suas intenções de lucratividade. Olha que nós estamos falando aí de, como eu disse antes, né, de alguns centenas ou 1 milhar de anos, praticamente, atrás. Agora vejam o seguinte, como eu falei também sobre as pétalas, né, existiu na Idade Média um filósofo chamado Coriolis. O Coriolis chegou à conclusão de que a água dentro de uma cuba até a linha do Equador, ela girava num sentido, e acima da linha do Equador, ela girava em outro sentido. Então, vamos lá. Acima da linha do Equador, a água gira da direita para a esquerda, ou seja, ela é dextrogiro, como o nosso relógio atual. Só que da linha do Equador para baixo, a água se solta neste mesmo lavabo, nessa mesma pia, nesse mesmo invólucro, ela gira para descer justamente o contrário, da esquerda para a direita, ou seja, ele vai do oeste para o leste. Vejam a similaridade da rotação da Terra, que também gira ao contrário do que nós imaginamos. Então, se nós fôssemos pensar filosoficamente, e aí entra a lógica, que depois da Idade Média também veio, a Terra, como ela está colocada girando ao contrário do que nós imaginamos, está de cabeça para baixo. Porque, senão, a Terra, como vista hoje, porque nós não temos um paralelo de visualização se a Terra está virada para cima ou para baixo. É simplesmente vamos dizer, uma presunção científica
de que a Terra, a América do Sul é sul, porque foi dito que a América do Sul é sul, e a América do Norte é norte, porque é assim que se vê, é assim que o globo é colocado. Só que ele gira ao contrário, assim como a água gira ao contrário. Então, se nós fôssemos colocar isso em outras palavras, diríamos então, a Terra está de cabeça para baixo. É a mesma situação dos terraplanistas, ok? A Terra é plana? Não creio. A Terra é redonda? Com certeza, até hoje foi provado que sim. Se a Terra é redonda, quem é que está de cabeça para baixo? Nós estamos de cabeça para baixo ou os japoneses estão de cabeça para baixo? Ah, mas a lei da gravidade não nos permite sair, esse 9,8 metros por segundo ao quadrado, não nos permite sair do chão. Então nós estamos os dois de cabeça para cima. Só que nós estamos em posições diferentes. E aí eu pergunto, qual é a rotação da Lua? É para a direita ou é para a esquerda? A Lua não gira, porque a própria essência eletromagnética e a própria presença de baixa captação dos sólidos faz com que a Lua seja estática. Então nós temos somente visão de um lado da Lua. O outro lado da Lua é o que está sendo explorado hoje. Então nesse conceito, nós vemos que a Terra gira nesse sentido, Fídias descobriu isso, Fídias colocou isso, Fídias também botou o número e botou essa sequência que eu lhes falei há pouco sobre o que é a fórmula matemática para atingir 1,618, e é um número irregular. O que é um número irregular? Ele não tem fim. Já pessoas estudaram uma vida inteira, tentaram chegar a um número finito e morreram sem chegar. Parece que o maior número atingido até hoje foi por um estudo chinês, onde chegaram entre 24 e 25 mil números sequenciais. E aí os cientistas simplesmente morreram. Então, para poder finalizar esse programa de hoje, gostaria que vocês entendessem que nós estamos aqui com um símbolo que eu diria que pode ser um símbolo mágico, se quiserem entender assim. Na verdade, o que é mágico nele, o que é sagrado nele, é a proporcionalidade. Então, aquele que for fazer um desenho ou aprender a fazer desenhos vai descobrir que ele tem que fazer as bolinhas proporcionais com esses números. Aquilo que estiver fora desses números não está real e não realça o universo. Agora, o mundo é matemática? Sim. A nossa vida é matemática. A nossa vida é lógica. E onde nós erramos? Nós erramos na parte não lógica. Porque se tudo tem uma proporcionalidade de 1,618, tudo, não existem exceções, tudo. Nós estamos falando a altura da palmeira versus os galhos, as folhas das palmeiras, a proporção do coco, a própria folha, e assim por diante. Nós estamos falando de tudo. As flores, o universo, os mares, os peixes, os seres humanos. Mas, observem, quando Da Vinci, de forma irregular, ele, contra a lei, porque era proibido, ele dissecou cadáveres, ele achou muito interessante que essa diferença entre os nossos dedos, né,
tarso, metatarso, que essa peça dividida por essa peça aqui é exatamente 1,618. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao fim de mais um programa e eu espero que vocês tenham me acompanhado pela importância que tem esse símbolo aqui do lado, o número que ele nos leva, e no próximo programa nós vamos falar sobre um segundo símbolo que também compõe a filosofia. Lembre-se, filosofar não é falar besteira. Filosofar significa falar o absolutamente correto, o ético, o verdadeiro e o absoluto. Ok? Então, nos vemos no próximo programa e eu deixo novamente aqui o meu símbolo do Fi de filosofia. Até a próxima.